Meu nome é Karen Corsini, sou nutricionista que atua na área integrativa. Estou aqui a convite do Valmir, que nós temos mais de 6 anos de amizade. Eu lembro o dia que eu conheci o Valmir, em São Paulo. E para mim, ele é um grande exemplo de pessoa com um coração maravilhoso, generoso, empreendedor, um cara muito inteligente e de muita confiança. Então, nós vamos bater um papo já já e eu espero muito que você goste. Bem-vindos a mais um Mesa de Amigos. Aqui estou bem feliz com esse dia de gravações, porque Mesa de Amigos é um propósito que nasceu no coração de Deus, que veio para o meu coração, de sentar à mesa com amigos, pessoas que eu conheço, que eu admiro. Isso seja o meu network. E essas pessoas que passam pela minha vida e me marcam, me inspiram, eu gostaria de trazer aqui a essa mesa para compartilhar com vocês conhecimentos. E acho interessante que talvez a história deles possa, de fato, mudar a sua história ou trazer alguns benefícios para a sua história, ou pode te motivar, pode te inspirar. E a mesa de amigos é baseada na mesa de Cristo, onde na mesa de Cristo todo mundo é igual. Não existe aí esses protocolos que a gente tem na sociedade de médicos, pedreiro, administradores ou padeiro. Na mesa de Cristo todo mundo é igual. E essa é a ideia, a gente fica até do mesmo tamanho na mesa, não é isso? E todo mundo precisa de alimento e de água para sobreviver. Então nós somos um ser humano onde a gente tem que estar na Terra com um propósito, cada um com sua profissão, sua missão, mas que a gente possa ter esse viés, ter esse princípio de vida, ser como Cristo, né? E poder ajudar o maior número de pessoas, é assim que eu penso. E minha convidada de hoje é a doutora Karen Corsini, uma amiga de muito tempo. Eu sou muito grato à vida dela e à vida da família. Chamei o Ju ali para participar, dar um spoiler, falou que não sei o que, tá, depois filma ele ali. Mas queria agradecer essa família maravilhosa, tementes a Deus, que eu sou muito fã. Obrigado, Ká, por ter aceito o convite. Você que é uma grande amiga. Eu que agradeço. Ká, me fala uma coisa, por que a nutrição? Olha, minha mãe brinca e fala que é a nutrição que me escolheu. Então, desde os 16 anos, assim, eu sou apaixonada. Eu tinha uma curiosidade para saber o que os alimentos causavam dentro do nosso corpo. E lia muito sobre, gostava de testar as coisas assim, sabe? Só que a nutrição não foi a minha primeira escolha na faculdade. Eu era professora de inglês, então fui morar fora do Brasil. Quando eu voltei dos Estados Unidos, desse um ano fora, eu falei, eu não quero mais dar aula. E aí uma cunhada minha que já era nutricionista falou, por que você não faz nutrição? Você gosta tanto, né? E aí começou, enfim, fez esse convite. Eu falei, vou prestar o vestibular, se eu passar eu faço, porque eu tava meio perdida, não sabia o que fazer. Eu tinha 24 anos quando eu comecei a faculdade. Uau. Aí eu prestei o vestibular, fiz a faculdade, me decepcionei muito com a faculdade, porque eu achava que eu ia aprender o que os alimentos causavam, né? Enfim, tudo que hoje a gente estuda e sabe que acontece, mas não foi o que eu aprendi na faculdade. Então foi bem difícil para eu concluir o curso, que eu fiquei bem decepcionada. Mas assim que eu terminei, eu comecei para a pós-graduação e aí sim eu me encontrei. E a nutrição, acho que todo mundo que ama as pessoas, né, e querem causar um bem, sabe que a nutrição tem esse poder assim de modificar, porque os nutrientes eles interagem com os nossos genes e isso faz com que uma pessoa, por exemplo, que ela pode ter uma predisposição à doença XYZ, ela não desenvolva as doenças e, inclusive, modifica o humor, modifica a forma com que a pessoa enxerga e vive, né? Eu acho que a nutrição é a medicina do futuro, né? Geralmente, acredito muito nisso. Acho que através do alimento você consegue ter todos os nutrientes ali para ter uma vida saudável. A gente acredita muito nos pilares para uma vida saudável, né, cara? A maneira que você levanta, eu acho que bem legal as lives dela, o conteúdo que ela entrega nas redes sociais, sou fã do trabalho dela, tenho uma parceria com ela, acho bem interessante a quantidade de pacientes que você cuida, isso e devolve a família mais saudáveis, né? E eu acho importante que isso é um dom de Deus, porque o dom que Deus mais ama é que a gente tenha uma vida de prosperidade, uma vida de saudável, uma vida
bem vivida na Terra, né? Então, as nossas escolhas erradas que fazem a gente desenvolver doenças autoimunes, né? Então, Deus deu todos os alimentos na Terra, não é mesmo? Tipo, e a gente, em vez de descascar como dizem, a gente vai desembrulhar agora, né? Desembrulhar. Ainda mais na atualidade. Você disse que é do futuro justamente porque o futuro, eu penso, né? Eu penso que a gente está no futuro. E o futuro, ele tem essa demanda. Porque quando a gente pensa na alimentação da nossa avó, né? A minha mãe me conta, por exemplo, que um pacote de bolacha eles recebiam para dividir em 6 crianças em um mês. Né? Então, assim, era uma outra realidade. Isso minha mãe, que não estamos tão distantes, se a gente for pensar em tempo, né? Sim. Então, do tempo da minha infância, do tempo da infância da minha mãe, eu, por exemplo, comia um pacote de bolacha Você chegou a ter recheada uma por alimentação, dia. tipo assim, por falta de conhecimento, e aí fica as redes pra gente ajudar? Totalmente, porque inclusive o motivo que eu tive, eu acho que foi tanta escassez na vida da minha mãe, na infância dela, eles eram muito pobres, né, e não tinha esse acesso. Então, como meu pai conquistou algumas coisas e na cabeça dela era o melhor. Era fartura, Era né? fartura. Então, eu lembro, eu falo que eu era feliz e não sabia. Que eu fazia um buraquinho assim no pão francês, enchia de leite condensado e tomava mais de 1 litro de coca por dia. Meu Deus. E eu não fui uma criança obesa, né? A obesidade infantil hoje é uma coisa bem assustadora. Muito sério. E eu penso que pelo que eu comi, eu era para ser obesa. Mas eu adquiri algumas doenças com a idade de 18, 19 anos, por exemplo, que ninguém sabia as causas, né? E eu tenho absoluta certeza hoje que vinha disso. Então, por exemplo, com 16 anos eu desenvolvi uma alergia que eu fui desenganada pelos médicos, assim. Nossa. Não tinha mais o que fazer, eu já tinha me dado muitos corticoides. Inclusive foi numa fase que eu tinha feito dieta dos vigilantes do peso. E eu acredito que foi pela quantidade de adoçante artificial que eu usava e gelatina diet, essas coisas que era o que indicavam nas dietas supostamente saudáveis, né? Vamos pensar assim. Que era contagem de calorias. Sim. Então, se refrigerante zero não conta calorias, você pode tomar à vontade. Você toma mais de 1 litro. Então, essa quantidade de substâncias artificiais me fizeram muito, muito mal. E eu também não me instruei de uma forma natural. Eu cresci menos do que... E eu comecei a ter várias... numa fase da minha vida, muita tontura e fraqueza. E ninguém sabia o que eu tinha. E descobriram que eu tinha hipoglicemia de rebote. Isso eu já tinha uns 19 para 20 anos. Então, assim, você percebe que para uma pessoa a alimentação errada vai causar obesidade. Para outras, como você disse, doença autoimune. Para outras, predisposição... As doenças crônicas, praticamente todas têm relação com o que você chamou de pilar, né? Sim. E uma das bases é a dieta mesmo. Bem bacana. Me fala um pouquinho sobre... Eu acho que, por mais que eu vejo vários Instagrams, ou hoje que as pessoas têm acesso a conhecimento, somente até por uma vida mais saudável, geralmente me fala sobre esses 4 tipos... Como que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora de ectomorfo, endomorfo. Me fala um pouquinho desses 4... Dos biotipos? Biotipos. Obrigada, doutora. Então, esses biotipos, na verdade, é a nossa característica genética, né? Então, você vai ver que um nasceu com uma característica genética de ser magrinho e aí você pode entupir ele de comida que ele não vai engordar. Mas isso não indica que ele não vai adoecer. Correto. E do outro lado da ponta tem aquele que faz dieta, faz atividade física, ele se esforça muito e ele... emagrece em 1 mês, no máximo 1 quilo, e isso é frustrante, por causa do perfil genético dele. Qual o nome desse grupo? Esse é um endomorfo, né? Eu sou um endomorfo. Você é um endomorfo? É o que engorda. E tem o mesomorfo, que é aquele que ele tem mais facilidade de ganhar massa muscular. Todo mundo queria ser o meso, eu acho, né? Porque ele tem pouco esforço, assim, ele treina um pouco, já aparece o músculo, faz uma dietinha, já dá uma definidinha, e só que ele é bem a raridade, vamos dizer. Eles são mais as exceções, né? Mas de alguma forma ou de outra, claro que a dieta, ela sempre vai modificar dentro do perfil genético. Legal. De cada um. A gente sabe, uma das coisas que eu estou colocando agora nas unidades é a questão da pediatria, né, funcional. Eu vejo o seu bebê bem saudável, né? Tá lindo, maravilhoso, tá ali. Depois peguem ele ali, quero uma gravação dele correndo aí no Tivoli. Mas o mais importante, o tipo de alimento que você dá para o seu bebê ou sua criança agora, ele vai performar melhor, né? Ele vai ter com relação à imunidade, à disposição, a ser mais saudável, mais
você vai potencializar ele, a criança, né? Isso, para você ter uma ideia, começa no útero. Tem muito estudo mostrando que o que a mãe come vai interferir diretamente na genética do bebê. Então, assim, existem os 1000 dias de ouro, né? Que são os dias principais para que a interação do alimento, porque comida é informação. Então, quando você dá alimentos e nutrientes corretos, você está trazendo uma informação para que a expressão gênica, ou seja, o que vai expressar naquele corpo, tenha direitos. Então, eu brinco, eu falo para as mães que me procuram, eu falo assim, olha, depois não briga porque a criança vai ser muito inteligente. É verdade, que bom. Então, a gente faz bebê genial, né, que a gente chama, modulação para o quê? Para potencializar o QI. Quais alimentos, geralmente, que é interessante indicar para esses bebês? Lógico que é individualizado com isso a dieta. Que eu ia falar. Na verdade, não pode faltar alguns tipos de nutriente. Né? Então, ácido fólico, todo mundo sabe que é o mais... Porque, realmente, quem tem uma privação absurda de nutriente, a criança vai nascer com um problema, né? Mas a gente potencializa com ômega 3, por exemplo, com a colina. Então, gema de ovo não pode faltar na dieta da mãe, né? Alimentos que a gente chama superfoods, que são os alimentos mais ricos, né? Então, a gente usa aquele princípio da riqueza nutricional. Quanto mais rico... Porque a gente acha que gordinho é sinônimo de estar nutrido e não tem nada a ver. Então, o que tem de pessoas que estão acima do peso desnutrida, aliás, parece que quanto mais acima do peso, mais desnutrido eu tô. Então, tem alguns alimentos que eles têm uma riqueza nutricional muito diferente. Então, isso ajuda até a mãe depois, né? Então, pro bebê, quando eu já era bebê, até 2 anos eu segurei muita onda de não dar tudo que inflama demais. Então, só para você ter uma ideia, na Dinamarca, o governo ele não indica dar glúten para as crianças até os 5 anos de idade. Uau. Aí você chega no Brasil, mandei o meu filho para a escola e a escola mandou uma recomendação. Você pode mandar comida normal pro seu filho? Tipo, eu mandava comida normal. Comida de verdade. Mas eram tudo assim... Exatamente, comida de verdade, que para a cultura lá da minha casa era normal. Mas o João, assim, o que aconteceu quando ele foi para a escola? É realidade, né, isso aqui, não é? Sim. Você vai falar uma coisa linda, que é um cardápio funcional, e ele foi lá e atacou a lancheira das crianças. Então tinha salgadinho, tinha donete, bisnaguinha. E eu moro numa cidade pequena, né? E assim, não tinha muita opção de escola que eu pudesse priorizar com relação a isso. Então, quando ele fez 2 anos, para mim foi muito desafiador, porque até os 2 eu não dei açúcar, não dei glúten, né? Então, era uma comida mais... comida caseira, não tinha nada demais. A partir dessa idade que ele começou a ir para a escola, eu comecei a entrar com os nutracêuticos para ele. Então, todo dia ele faz o mel do Hulk. Ele mesmo faz, tem até um vídeo lá no meu IGTV que eu posso te mandar se você quiser. Ele faz a receita. Então ele esmaga ou espirulina ou clorela, mistura no mel e toma, e fica com o bigodinho verde. Fala que eu... E como que eu fiz pra ele... Umas dicas bacanas aí pra você, mamãe. Fica bem interessante pegar essas dicas. Você usa o super-herói dele e utiliza ali. E assim, que ele não queria comer aquilo, né? Aí o que eu falei? Falei, você fica fraco quando você não come. Então toda vez que ele comia e vinha brigar comigo, eu deixava ele ganhar. Maravilhoso. Aí quando ele tava brigando com a criança, mãe, me dá o mel do Hulk. Porque eu preciso ficar forte. Muito legal. Eu acho importante você colocar na dieta dos seus filhos e você procurar um profissional para isso, uma alimentação saudável. Ele vai, de fato, desenvolver mais. E acho que a parte mais importante que nós temos nisso é a questão da imunidade da criança, né? De não desenvolver doenças autoimunes aí, né, doutora? Então tem que estar com os níveis adequados, principalmente de vitamina D, né? Que a gente... É só ir pro sol, é tirar essa molecada do celular. Verdade. E levar pro parque mesmo. Né? Níveis de vitamina D. O que eu gosto muito, falando de imunidade, é própolis. Então, sempre coloco 3 gotinhas de própolis junto com a clorela ou com a espirulina, que são algas, né? Extremamente ricas em tudo que é... E aí não fico dando muitas coisas, não. Mas sempre que a garganta tá raspando, sempre que pega uma mudança de temperatura, precisa cuidar dessa questão intestinal. O João teve muito problema, ele teve alergia à proteína do leite. Então, ele teve muito problema intestinal, assim, de evacuar com sangue quando ele era bebê mesmo. Então, leite de vaca para ele não rolava, né? E não rola até hoje. São as exceções, né? Eu acho importante passar essas informações, porque o que geralmente é o nosso beabá, doutora, que a gente está acostumado, também, até mesmo eu não sou um profissional, não fiz medicina ou nutrição, eu me especializei em direito e administração, mas eu trabalho em clínicas que têm esse segmento de vida de medicina integrada e integrativa.
né? Acho que eu sempre tenho esse princípio de unir a medicina convencional, não bater nela, porque a medicina trouxe até aqui junto com a medicina integrativa. Então, aliar as duas para que você possa ter ali cuidar da saúde dos pacientes de uma forma geral e holística, de fato. Mas o nosso beabá para esse pessoal que nos assiste aqui no YouTube ou no IGTV, no Instagram, é algo novo, né? Porque a gente fala sobre clorela, sobre própolis ali, sobre água com limão, os benefícios de uma raiz como mandioca e outras ali, aipim, os benefícios de uma salada ali, um prato mais colorido, que para eles automaticamente está acostumado a comer batatinha, né? Batatinha Exatamente. com a fritura. E acha que super normal jogar o ketchup ali. Me falam essa dieta rica em óleo industrializado, doutora, e batata frita industrializada, o que acontece geralmente com essas pessoas? Eu costumo, assim, só para as pessoas entenderem exatamente, e eu acho que não esquecer, né? Se a gente pensar que o nosso corpo, ele é como se fosse um aquário. Vamos pensar nele como um aquário. Porque a gente 80% é água, né? E aí os peixinhos que nadam nesse aquário, nesse rio, enfim, seriam as nossas células, né? Quando você tocou no assunto da medicina tradicional e tudo mais, eu percebo muito isso. Eu acho muito válido. Eu não vou operar, tirar um pedaço com uma nutricionista, concorda? Né? No momento de crise, os medicamentos são muito válidos e eu acho que é muito errado a gente falar que não. Porque eu pego muita pessoa no consultório que precisa tomar alguma coisa no momento de muita crise e ela vem muito armada no sentido, não, eu quero tudo muito natural. E ok, só que tem fases que isso vai ajudar e tá aí para isso. Né? O que a gente não pode é entender que existe uma causa para cada sintoma que a gente tem. E parar no remédio é o problema. Então a medicina, eu penso que assim, a medicina tradicional ela para ali, muitas vezes. Eu tô com dor de cabeça, vou tomar um medicamento para dor de cabeça, né? Eu tô com pressão alta, um remédio para pressão alta. Eu tô com diabetes, mais um remédio. E não trata a pessoa, né? Então, esse é que é o problema, parar aí. Então, eu preciso tratar o paciente. E voltando para nossa metáfora, o que faz sentido? Imagina se um peixinho desse adoece, ele tá morrendo. E aquela água tá podre. Eu vou tirar o peixe, vou tratar o peixe, e vou voltar ele para aquela água suja, o que vai acontecer? Ele vai adoecer sempre, né? Então, a nossa visão é justamente essa, é mudar o terreno biológico, é mudar essa água, né? É nutrir essa água, tirar a impureza da água e fazer com que os peixes que habitam nela vivam ali sem nenhum tipo de problema. E a gordura hidrogenada, o que ela transforma? Você pensar que as nossas células, comparado com esse peixe, ela tem uma membrana, uma capinha assim, toda molinha, onde entra e sai coisinhas dela, então os nutrientes que vão passar por lá. Quando eu consumo uma gordura hidrogenada, que ela é uma gordura extremamente industrializada, que é muito diferente de uma gordura natural, aquela que Deus fez, de um abacate, de uma oleaginosa, de um azeite que é prensado ali, azeitona. Essas gorduras naturais, elas têm um efeito oposto às gorduras artificiais, elas são opostas, embora estejam todo mundo... Quando você fala gordura, você coloca o abacate na mesma caixinha da batatinha que você falou, né? Verdade. E a gordura vegetal hidrogenada, ela é um componente que para a indústria ela é maravilhosa, por quê? Quando você coloca ela no alimento, acontecem algumas coisas, tipo, a batata, ela fica super crocante e ela não vai estragar nunca. Então, se demorarem 2 anos para ir comprar um produto ali na prateleira, vai estar igual, ele não vai estragar. Então, para quem vende, isso é maravilhoso. Mas o que ela causa dentro do meu corpo, né? Essa membrana que é molinha vai enrijecendo. E ele tem um efeito muito parecido com o plástico na natureza. Sabe quando você vê aqueles vídeos que os plásticos estão todos ali no rio? É exatamente isso. E demora aproximadamente 7 anos para isso sair do nosso corpo. 7 anos. 7 anos. 7 anos. E qual é o problema? Tem gente que a base da dieta são produtos alimentícios, que não é mais comida. E ele acha que aquilo é comida, né? Então você vai comprar um nugget. Ontem a gente pediu salada num restaurante e veio aqueles pacotinhos assim, de tempero, né? Sim. Aí meu pai falou, eu vou temperar com meu tempero. Eu peguei li, né? O primeiro ingrediente era óleo de soja, que é péssimo. O segundo era açúcar derretido. Aí tinha glutamato monossódico, que para quem não sabe também é um veneno, que ataca a parte cerebral e inflama muito. Então, praticamente, eu vou dizer que com raras exceções, hoje
existem várias empresas que já estão muito antenadas à necessidade e à exigência do consumidor, porque graças a Deus a informação chega hoje, então as pessoas estão mais exigentes. Então os meus pacientes mesmo, os que são interessados, né? Porque tem uns que não, mas os que são interessados, eles têm acesso a uma informação que eles sabem qual produto ele consegue ir lá na prateleira e comprar. É interessante de educar e passar a informação para o paciente de saber ler o rótulo, né? Primeiro ingrediente que está lá é com relação a quase 50%, 70% do produto, né, doutora? E tem muita coisa que está lá, óleo, sem glúten, sem lactose, que o primeiro ingrediente é açúcar. Verdade. Né? Eu acho interessante esse bate-papo muito gostoso assim sobre medicina integrativa, que é a nossa praia. Mas eu acho interessante voltar sobre isso, né? A importância, por exemplo, eu sou CEO agora de um hospital, um Instituto Castro, que ele é referência na Zona Leste, em São Paulo, também em cirurgias bariátricas. E também estou criando duas clínicas de medicina integrada, medicina convencional com integrativa. Por quê, doutora? Eu percebi que muitos dos pacientes procuram vocês e tem muito paciente com esse quadro ainda que precisa da medicina convencional para depois a gente tratar. Agora nós primeiro pegamos esse peixe, cuidamos dele. Vou te colocar um quadro bacana aqui. O paciente está depressivo, ansioso. Esse mês todo eu falei sobre Setembro Amarelo, né, Ju? Então, o índice de suicídio que nós temos, principalmente entre os jovens. Você vai pegar e convencer com a medicina integrativa esse jovem a correr, a fazer exercício físico, a se alimentar melhor, ter uma vida saudável, cuidar da mente dele e melhorar o sono dele. Ele tá zero. Ele primeiro, eu vou precisar de um psiquiatra mesmo para cuidar desse paciente. E não tem nada de errado, eu posso, com a medicina integrativa, ser um médico ali, e também as duas especialidades, cuidando dessa paciente, ele vai performar melhor. Então, assim, primeiro cuidamos da causa ali da ansiedade, da depressão. Crise, né? Tiro ele da crise. Como é que você vai tratar um paciente que não tem energia pra nada, que tá ali zero? Só que ele melhorou ali. Aí eu vou jogar de novo, como a doutora falou, no aquário com água suja. Não, preparei com a medicina integrativa esse novo terreno, mas ele mais motivado, dormindo melhor, mais disposto. É isso que a medicina integrada e integrativa faz. Então, por isso que eu lancei e vou lançar no mercado chama Pineapple Medicina Integrada. A unidade na Moca, um novo espaço em frente ao Hospital São Genaro, onde vai ter os profissionais convencionais para cuidar do psiquiatra, oftalmologista, otorrino, gineco, clínica médica e também a equipe de medicina integrativa, onde vai cuidar da alimentação, nutrólogos, ortopedia. Então toda uma equipe holística, uma equipe completa, integrada para cuidar do paciente em todo o período que ele estiver, né? Qual a patologia que ele tiver. Pega um paciente oncológico, doutora, vamos colocar toda a medicina integrativa? Precisamos cuidar da medicina convencional para ajudar esse paciente a sair desse quadro, mas também eu vou dar uma vida mais saudável para ele, vou dar qualidade de vida para esse paciente oncológico. Tô falando bobeira? Não, 100%. Acho que eu vou. Então acho que é isso. Esperem um lançamento da Pineapple, vou deixar o Instagram, Unidade Moca, e em breve Unidade Pinheiros, aguardem aí. Menos de 30 dias, eu gosto de criar as coisas. Doutora, fica também espaço da doutora Karen aqui para quem está em Arujá, eu acho fantástico, quero deixar o Instagram dela aqui. Acompanhe as lives dela, acompanhe elas nas redes sociais, porque tem muita dica. Ela deu muita dica para você aqui, muitas dicas para nós aqui e vale a pena acompanhar ela nas redes sociais. Uma live cada vez mais interessante. Falando em live, parabéns por despertar, né? Eu falava lá atrás de você, para você aparecer mais. Acho que 6 anos da nossa amizade, né? Eu batia na tecla, mudava a cabecinha da Karen, vai nesse caminho, porque a Karen sempre foi uma amiga próxima, principalmente a gente se aproximou muito pela nossa fé. Nós somos protestantes, ela vem da igreja evangélica, meu pai foi pastor da Assembleia de Deus, né, cara? E a gente tem muito essa proximidade de Deus, a gente acredita muito que Deus conecta as pessoas para ajudar. E um período que você estava, eu ajudei bastante você, de dicas ali, eu percebi seu crescimento, sou muito feliz em poder ter amizade. Eles têm jantares ali regado a vinho, ela fala que eu acabo com o vinho da casa. Antes de começar a gravação, ela falou, eu convido mais pra você ir lá em casa porque você acaba com os vinhos. Aí tá, eu conto mesmo, eu jogo na roda. Mas a parte mais importante dessa amizade, criou um elo onde nós podemos ajudar as pessoas, né?
ela com a igreja que você tá lá, uma igreja bem bacana. Fala desse trabalho da igreja de vocês e de você também cuidar da saúde Quem mora em Arujá é o quê? Quem nasce? Ai, que tristeza. Que lindo. Eu fui pra lá com 4 anos, né? Delícia. Mas você quer que eu fale um pouquinho da igreja? Da igreja e também dessa... Você tá podendo cuidar da saúde também de Arujá, acho legal, esse nobre a causa, né? É assim. Sua profissão, mas também é uma missão na Terra, né? É uma missão, né? Eu acho que quando você entende que aquilo que você tem é um dom, e como você disse, né? Como minha mãe falava que a nutrição me escolheu, e até a gente descobrir, né? E eu até brinco, que eu falo assim, tem muita gente que fica... Por que eu entrei na faculdade com 24 anos e eu nunca fui uma pessoa conformada de fazer uma coisa para ganhar dinheiro? Sabe assim, vou escolher uma profissão, porque essa profissão dá dinheiro. Não, eu queria descobrir o que eu gostava de fazer, o que realmente... isso não vem pronto, né? Para isso você precisa se arriscar e fazer várias coisas. Então, quando você entende que o que é aquilo que você tem de interesse natural, você transforma isso... acho que isso, na fase que a gente está hoje, na época, a oportunidade da internet é muito isso. Você pegar aquilo que você tem dentro de você e colocar isso para fora para o mundo, né? Porque isso acaba sendo maravilhoso. Eu não tinha isso tão claro quando eu comecei, mas o fato de eu não buscar algo somente pelo dinheiro, eu acho que fez muita diferença, porque senão você desanima, né? Sim. O dinheiro ele não vem na segunda semana, nem no primeiro mês, nem no primeiro ano. Verdade. Então, quando você faz uma coisa que você é apaixonado, você entende a importância disso na vida dos seres humanos, né? E a nutrição, ela tá super ligada a tudo isso. E o cuidar, quando você pensa em nutrição, não mais como contagem de caloria, mas como ele transformar a pessoa para aquele potencial máximo que ela pode ser. Então, imagine que você é um empreendedor master e vai fazer X. Se você não tiver saúde, quem é você? Verdade. Não é? Você não tem produtividade, você não tem ânimo para isso, então ela entra ali como um grande pilar. Quando isso mudou, quando isso entrou na minha cabeça, eu consegui perceber, eu percebi assim, eu posso mudar o mundo. Por quê? Porque se eu tocar na vida do fulano que vai fazer essa missão X, eu também estou fazendo a missão X. Verdade. Não é? Então isso entra como uma forma integrada até mesmo no campo espiritual, né? Sim. Porque nós que somos cristãos, eu percebo uma dificuldade gigantesca na igreja de enxergar o corpo. Então cuida muito do espírito, né? Mais ou menos da alma. E o corpo então? E isso dentro da igreja é uma quebra de paradigmas ainda assim gigantescas. Por quê? Não deveria. Não deveria, mas ainda é. E a gente tem case de sucesso aí, vamos brincar, Daniel. Ele performou melhor que os outros através de uma alimentação saudável, pilares saudáveis. Tem a dieta de Daniel aí para colocar. Exatamente. Mostra os benefícios dessa dieta. O pão que Cristo também se alimentava, um pão ali sem glúten, sem lactose. Era um pão ancestral, né? Ancestral, que acaba de falar um pouquinho mais disso, mas eu acho importante você... a gente é feito de corpo, alma e espírito. E nós somos templo do Espírito Santo, então é importante você cuidar ali, muito. né? E na verdade essa fisiologia, né, eu acredito muito nisso, que quando Deus criou o homem, e ele já entregou na terra tudo aquilo que a gente precisava, né? Então é muito isso, né? É só esse ajuste. É que na época que a Bíblia foi escrita, isso não deveria ser um problema, porque as pessoas morriam naquela época o que a medicina tradicional solucionou, né? Então tinham viroses e pestes, esses tipos de coisa. Mas não por doenças crônicas, porque o alimento era outro e, gente, esse povo andava, não tinha carro, não tinha controle remoto, não tinha... Então, né? E a gente vive dentro de uma caixinha, né? Deus deu tudo para nós. Sol, vitamina D, o alimento saudável ali voltar para as origens, voltar né? Para ali, descascar, caçar as coisas ali. Com todo o respeito à classe vegana e vegetariana aí. Minha sobrinha tá olhando ali, caçar, né? Mas a gente respeita, mas que bom comer uma carne, né? Bom, gente, é isso. Essa é a minha amiga Karen Cursini, nutricionista. Acompanhe, siga ela nas redes sociais. E calma, sua água te servir aqui. Obrigada. E também eu quero te dar um presente. São
parceiros do Valmir Ferreira, essa empresa que está crescendo aí. Que Aqui delícia! Você não sabe não presentear, né? Aqui tem um spa do Tivoli para você ver, descontinhos em todas as redes de hotéis do Tivoli. Tem azeite Costa Naval, tem um monte de coisa aqui para você. Que delícia, obrigada. Eu gostaria de presentear para você desfrutar com a sua família, tá bom? Muito Tem vários obrigada. produtos saudáveis aí. Que delícia. São parceiros do Valmir Ferreira. Fica aqui a dica, meus parceiros, eu vou colocar todos eles no final aqui do YouTube, marcar eles, tá? E agradecer todo mundo. Tá ok o Wellington agora? O Wellington manda, né? Ele mandou eu não levantar para dar o presente. Fiz certinho aí. Coloca esse da gravação. O Wellington manda e eu obedeço aqui. Quem manda é ele. Cara, obrigado por estar vindo com sua família nesse domingo que você poderia estar com sua família desfrutando. É uma honra, de verdade, um privilégio, porque a gente sabe como um domingo é precioso na família. Vir se predispor a vir aqui gravar com a gente para passar informações para as pessoas que nos seguem. Parabéns por esse coração, por essa amizade. Eu sou muito grato a Deus pela sua amizade. Conte comigo pra vida. Obrigada, é um prazer, viu? Obrigado, Uma honra é viu? toda minha. Obrigado. Isso foi Karen Cursini, gente. Tamo junto. Uhul!